Olá, bom dia. Professora Ana Flávia. Esse vídeo é destinado a você, aluno do sétimo ano. Na nossa aula de hoje, iremos abordar o capítulo 5, que fala sobre o espaço rural brasileiro. O espaço rural brasileiro está passando por um processo constante de reestruturação. Essas mudanças estão atribuídas à tendência de processo de longo prazo comum a muitas economias desenvolvidas. Têm sido expressas por um tremendo aumento na intensidade da produção, pelo declínio do emprego agrícola, pela evolução dos usos e atividades nas terras não agrícolas. Como assim? Essa modernização, que gradativamente alcança o espaço rural, está resultando na intensificação de capital empregatício, ou seja, dinheiro sendo investido na área rural, através de máquinas, defensivos químicos, engenharia genética, serviços meteorológicos. Essas transformações surge uma categoria chamada de empresas rurais, que em quase nada se assemelham às práticas remotas surgidas nas atividades agrícolas tradicionais. Você sabe o que foi Lei de Terras? Não? Pois vamos entender um pouco sobre ela. A questão agrária no Brasil, tão atual e discutida por diversos setores da nossa sociedade, remonta um longo processo histórico que assinala o problema de concentração de terras em nosso país. Durante o segundo reinado, destacamos um dos mais importantes marcos desse processo, no momento em que o poder imperial estabelece a Lei de Terras de 1850. Sendo fruto de seu tempo, essa lei assinalou o predomínio dos grandes proprietários de terra no cenário político do século XIX. A Lei de Terra, sancionada por Dom Pedro II em setembro de 1850, foi uma lei que determinou parâmetros e normas sobre a posse, manutenção, uso e comercialização de terras durante o período do Segundo Reinado. Estabeleceu a compra como uma única forma de obtenção de terras públicas. Ou seja, ao longo do século XIX, novas leis foram implementadas para atender aos interesses políticos e econômicos do Império. É o caso da Lei de Terras de 1850. A partir dessa lei, a terra no Brasil deveria ser comprada e não mais concedida pelo governo, como ocorria desde o tempo colonial. A lei também dificultava o acesso de grande parte dos trabalhadores livres pobres, mantendo a posse da terra concentrada numa aristocracia rural, ou seja, apenas os ricos proprietários de terras. Dessa forma, milhões de brasileiros que só sabiam trabalhar no campo não tiveram o direito de explorar sua terra para gerar seu próprio sustento. Essa situação, que privilegiava as ricas famílias do meio rural brasileiro, perdura durante todo o período colonial e se estende até os dias de hoje. Essa modernização das atividades agrícolas trouxe nova questão, que são objetivos de análise e preocupação no espaço rural do Brasil. Que transformações são essas? A elevação dos níveis de endividamento dos agricultores, a diminuição da biodiversidade, o êxodo rural, provocado pela redução da mão de obra no campo, poluição do solo, causada pelo uso de fertilizantes. Além dessas consequências, a modernização do campo não solucionou o problema da fome mundial, pois grande parte da produção agrícola modernizada é destinada a abastecer os países ricos e industrializados. Podemos observar que o espaço rural brasileiro é muito importante, pois é nele que se produz grande parte dos alimentos consumidos. São áreas geralmente não tão urbanizadas, com características próprias de cada região. No espaço rural brasileiro, temos a presença de grandes áreas verdes, naturais ou ainda cultivadas, áreas com ambientes tranquilos e agradáveis, pois a poluição sonora, visual e atmosférica é bem menor do que nas áreas urbanas. A economia é baseada na agricultura e criação de animais, portanto, as pessoas acabam trabalhando nesse setor e, na maioria das vezes, migram para as cidades em busca de outras oportunidades. Agropecuária. Fornece os alimentos que podemos consumir diretamente e matérias-primas, que serão transformadas nas indústrias. Lembrando que o processo da agropecuária é quando é praticada a agricultura e a pecuária dentro de um mesmo espaço. O processo agropecuário está relacionado a pequenos minifundiários e grandes latifundiários, onde se localiza próximo ou distante das áreas urbanas.
Eles são responsáveis por empregar muitos ou poucos trabalhadores, empregar técnicas modernas, ou seja, a tecnologia, ou rudimentar, ou ainda ter a mistura de ambas. Eles também são responsáveis de se dedicar ao cultivo de um ou mais produtos e à criação de animais ou as duas atividades ao mesmo tempo. Na imagem podemos observar que são praticadas as duas atividades, tanto a agricultura como a pecuária. Juntando as duas, nós temos o processo da agropecuária. A produção pode se desenvolver sobre diferentes sistemas, considerando os aspectos naturais e socioeconômicos do lugar. Dentro do processo agropecuário, nós temos dois sistemas, o extensivo e o intensivo. Qual a característica de cada? Extensivo utiliza técnicas rudimentares, sem o uso de grandes inovações tecnológicas. É aquela praticada a partir das técnicas mais tradicionais e com baixo teor tecnológico. Na agricultura, ela se caracteriza pela produção com baixos investimentos e com o emprego de uma grande quantidade de trabalhadores. Na pecuária, ela ocorre com a criação de gados soltos e ocupa uma grande quantidade de terras, havendo uma menor produtividade. Já no sistema intensivo, ele utiliza modernas técnicas e apresenta elevados índices de produtividade. Ocorre de maneira oposta, ou seja, emprega-se avanços e recursos tecnológicos, o que ocasiona uma menor necessidade de trabalhadores na produção, tanto na agricultura quanto na pecuária. A necessidade de ocupação de terras é menor, embora ela seja mais frequente em grandes propriedades, e a produtividade é bastante elevada. Podemos observar que na agropecuária intensiva, a alta produtividade desse sistema está relacionado com o processo de irrigação de máquinas, medicamentos, adubos, fertilizantes e empregados mais qualificados. Os financiamentos agrícolas, eles servem para manter a qualidade e a quantidade de produção. Os bancos ou órgãos governamentais emprestam aos produtores o dinheiro necessário para investir na agricultura, cobrando juro menor que os praticados no mercado. Mas afinal, o que é uma agricultura empresarial? Bem, ela depende de grandes maquinários, são as grandes indústrias de exportação, grande maquinário de empregados, mão de obra de empregados assalariados e uma grande extensão de terra. Já a agricultura familiar é a agricultura em que as famílias participam, ou seja, quando a mão de obra empregada depende de uma pessoa da família específica. Assim entendemos que a agricultura familiar não possui grandes maquinários, nem mesmo grandes insumos de produção. Podemos observar que a agricultura empresarial prevalece o cultivo em grandes propriedades, a produção de produtos para exportação, bem como para os grandes centros comerciais, emprego de tecnologia que aumenta a grande produtividade. Os cultivos são para abastecer principalmente as grandes indústrias. E a agricultura familiar, como já vimos, ela é realizada sob a administração de um ente da família, ou seja, um proprietário, dono da terra. Prevalece a mão de obra dos seus próprios membros familiares. Muitas vezes falta investimento em tecnologia, são mais dependentes da natureza. Em regiões mais pobres, sem auxílio do governo federal, as famílias praticam a agricultura de subsistência, ou seja, a agricultura para o seu próprio sustento. Dentro da nossa pecuária brasileira, se destacam-se as criações bovinas, criação de gado, boi, caprinos, criação de cabras, ovinos, criação de ovelhas, suínos, criação de porcos, avícola, criação de frangos, ou seja, as aves, e bufalinos, criação de búfalos. Podemos observar na imagem que o Brasil se destaca dentro de um processo agropecuário. Na parte da agricultura, o Brasil é o primeiro país em questão de exportação do feijão, cana-de-açúcar, café e laranja. Dentro do processo da pecuária, estamos em segundo lugar na venda de carne bovina, em terceiro lugar do frango e em quinto lugar na carne suína. E o que é uma pecuária extensiva? Bem,
Nessa prática, o gado é criado solto no pasto, natural ou cultivado. Não possui muitos investimentos e tem baixa produtividade. Grande parte dessa criação é destinada para o corte, ou seja, o couro e a carne. Já na pecuária intensiva, nessa prática, o gado é confinado com grande número de cabeças de gado por hectare. Há grandes investimentos e tem grande produtividade. Grande parte dessa criação é destinado ao corte, couro e carne e à produção de leite. Essa prática é comum em países ricos ou em desenvolvimento. Agroindústrias. A sua relação com a agricultura está dentro de um processo industrial, onde a produção de frango, porco e peru, presuntos e embutidos está relacionado com o processo da agro, que é a agricultura, com o processo industrial, a transformação do produto em seus derivados. Dentro do processo agropecuário, nós temos os pequenos produtores, que fazem parte de um sistema de parceria, ou seja, as cooperativas agrícolas. Dessa forma, 50% de toda a produção agropecuária brasileira passa por um processo de cooperativa, onde o ramo agropecuário tem a finalidade de organizar e auxiliar a produção de seus associados, de forma que eles consigam melhorar os resultados na comercialização de seus produtos. No caso de uma cooperativa agropecuária, diversos produtores rurais se juntam para, em grupo, serem capazes de atender mais facilmente ao mercado consumidor, negociar, melhorar condições para a compra de insumos e dar vazão mais facilmente à sua produção. Atualmente, o espaço rural no Brasil está subordinado à indústria e existe uma grande disputa entre a indústria e os grandes agricultores do campo, onde a indústria estimula o campo a se modernizar, fazendo com que os pequenos produtores comecem a ter uma ampla visão de mercado e assim possam se juntar e formar as grandes cooperativas. Dentro do nosso Brasil rural, a modernização do espaço se deu a partir da década de 60 e 70, principalmente nas regiões Sudeste e Sul, se destacando os seguintes estados: Minas Gerais, São Paulo, na região Sudeste, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na região Sul. O uso de tecnologia nas atividades agropecuárias tem aumentado a produtividade do espaço rural brasileiro, fazendo com que pequenos e grandes agricultores comecem a pensar no mercado externo. Já as técnicas rudimentares nas atividades agropecuárias começam a cair, começam a diminuir a sua produção, pois a globalização faz com que tenha a necessidade de se expandir na parte tecnológica. No Brasil rural, ou seja, no campo, verifica-se a existência de grandes contrastes. Esses contrastes representam um tipo de agricultura e pecuária intensiva e extensiva praticada ao mesmo tempo. No Brasil rural, nós temos a agricultura orgânica, que vem crescendo muito na atualidade e apresenta as seguintes características: pequenas propriedades rurais, mão de obra familiar e não faz a utilização de adubos e fertilizantes químicos. Fique atento ao resumo da nossa aula de hoje. Agricultura é uma atividade econômica pautada no sistema de cultivo e de produção de vegetais, voltada para o consumo humano. Vimos também que dentro da agricultura existem dois sistemas, a agricultura extensiva e a agricultura intensiva. Qual a característica de cada um? Extensiva: baixa produtividade, pequenas extensões de terra, os minifúndios. Intensiva: alta produtividade, grandes extensões de terras, latifúndios. Já a pecuária corresponde a uma atividade econômica voltada para a criação de gado em áreas rurais, com finalidade de produzir alimentos para o consumo humano e outras matérias-primas, sendo considerada uma das mais antigas da atividade humana. Dentro da pecuária, existem dois tipos, a pecuária de corte e a pecuária leiteira. Qual a característica de cada? Corte, criação de animais, voltada para a produção de carne. Leiteira, criação de animais, voltada para a produção de leite.
Vimos também que a agropecuária é a junção da agricultura e da pecuária praticada em um mesmo espaço e com o mesmo fim lucrativo. A agricultura, nesse ponto, ela é utilizada no solo e o cultivo com finalidade comercial e de subsistência, e a pecuária, a criação e a comercialização de diversos tipos de rebanho. Onde os principais produtos que são praticados nesse processo agropecuário são criação de animais, carne bovina e carne suína, além do frango, produção do milho, da soja, da laranja e da cana-de-açúcar. Ficamos por aqui. Vimos também no nosso slide de hoje a diferença entre latifúndio e minifúndio. Quais as principais características de cada? Latifúndio, proprietário rural, de grande extensão, geralmente pertence a um único proprietário. Quando produtiva, tem sua produção voltada para o mercado externo, ou seja, exportação. Normalmente é cultivado nessas terras um único produto, ou seja, a monocultura. Já o minifúndio, propriedade rural de pouca extensão, geralmente é propriedade familiar. É normalmente usado para o cultivo de subsistência, ou seja, produção familiar, ou para abastecimento de mercado interno e importação. Normalmente são cultivadas nessas terras diversos produtos agrícolas. Vimos também a concentração de terras no Brasil, mais conhecido como a Lei de Terras. Pois, em 1850, o Brasil criou uma lei de terras que visava organizar a posse e uso de terras agrícolas. Essa lei favoreceu os ricos proprietários de fazendas e excluiu pequenos agricultores, trabalhadores rurais e escravos que não tinham dinheiro para adquirir essas terras. Dessa forma, milhões de brasileiros que só sabiam trabalhar no campo não tinham direito de explorar sua terra para gerar seu próprio sustento. Essa situação, que privilegia as ricas famílias do meio rural brasileiro, perdura durante todo o período colonial, ou seja, o Segundo Reinado, e se estende até os dias atuais. Você sabe dizer por que a distribuição de terras no Brasil foi desigual e contraditória? Não? Pois vamos fazer um resumo breve para você. Porque foi dada terra a quem menos precisava, a ricos proprietários que já tinham terras e foram favorecidos por terem cargos importantes, e os trabalhadores rurais, ex-escravos e pessoas que realmente precisavam não tiveram benefício algum. Por isso, a contradição e desigualdade na distribuição de terras no Brasil perdura até hoje. Com base no que estudamos hoje, podemos concluir que o problema da estrutura do Brasil rural e urbana é a excessiva concentração de terras nas mãos de uma minoria de proprietários, ou seja, a classe rica, e que milhões de famílias rurais não têm acesso a essas propriedades por conta de não terem condições de comprar terras e produzir com maquinários de alta tecnologia, gerando assim a grilagem. O que é a grilagem? É o nome que se dá ao processo usado para falsificar terras. É uma técnica que consiste em colocar os documentos falsos numa caixa fechada com grilos durante um tempo para deixar os papéis amarelados e ruídos como se fossem antigos, para posteriormente serem vendidos. E dessa forma se tornaria proprietário quem legalizasse em cartório a compra da terra feita perante documento. Ambos aqueles que não apresentassem documento da terra, eles perderiam a posse do que disseram que eram suas, e assim muitos acabavam migrando para a cidade, atrás de subemprego, mendigância, exclusão social, formação de áreas de pobreza no Brasil, pois não tinham nenhum tipo de conhecimento cultural nem educacional para se manter numa grande área urbana. E aqui concluímos a nossa primeira aula sobre o capítulo 5, o espaço rural brasileiro. Fiquem com Deus, até a próxima, tchau!